Bom, pessoal, então, com base no livro do Boylestad, ele começa aqui a introdução sobre as leis de Kirchhoff, né? Então ele vai dizer aqui, né, que a lei de Kirchhoff foi idealizada aí pelo Gustav Kirchhoff, né, que é um alemão, né? Deixa eu ver aqui, ó, lá de 1824, né, morreu em 1887, né? Ele era um físico, mas que se focou mais aí no estudo das análises de circuitos elétricos, né, da eletricidade, que é a seguinte. Tem um circuitinho elétrico aí mostrado na figura 5.26, né, que é a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões em um circuito de corrente contínua. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem aqui uma fonte de tensão, tá? Fonte de tensão chama E. A gente tem aqui o resistor R1 e o resistor R2. É lógico que isso aqui é um circuitinho série. Se a gente quisesse saber qual que é o valor, por exemplo, se eu quisesse saber qual que era a corrente que está circulando aqui, ó, nesse circuito, né, qualquer corrente que passa pelo resistor R1 e que passa pelo resistor R2, eu poderia simplesmente achar o resistor equivalente, né, somar R1 com R2 e aplicar a lei de Ohm, né? Eu sei que a diferença de potencial é resistência vezes corrente, né? Se eu quero saber a corrente, só eu dividir então a fonte E pela resistência equivalente, eu teria o valor da corrente. Tá, mas isso aqui é para um circuito simples, é só para exemplificar a aplicação da lei de Kirchhoff, tá? Mas vamos entender qual que é a lógica que ele colocou aí. Então é o seguinte, ó, nesse circuitinho, que é uma malha fechada, ó, é um caminho fechado, ó. Por que é um caminho fechado? Vamos supor que se a gente começar aqui em A gente dá a volta e termina em A de novo. É um caminho fechado. Então, a lei de Kirchhoff para as tensões é aplicada em malhas fechadas, tá? Então tem que pegar um caminho fechado. Então, olha, o que que ele diz? O que que diz a lei? Diz o seguinte, ó, se eu partir aqui de A, aqui do ponto A, e começar a caminhar por essa malha fechada, então o que que vai acontecer, ó? Quando eu vou caminhando, a hora que eu passo pelo resistor R1, eu tenho uma queda de potencial, tá? De quanto? De V1. Aí depois eu continuando, a hora que eu passar pelo resistor 2, a hora que eu passo pelo resistor 2, o que que vai acontecer? Eu tenho uma queda de potencial de V2, tá? Continuando. Aí eu vou passar aqui por esse ponto D, não tem nada aqui, só está indicativo do zero aqui, que é o terra. A hora que eu passar pela fonte, eu vou ganhar potencial. Quantos volts? Vou ganhar alguns volts aqui por causa da fonte. E a hora que eu chegar aqui no ponto A de novo, o que que vai acontecer? O tanto de volts que eu perdi no resistor R1, que eu perdi no resistor R2, eu vou ganhar aqui na fonte E2. De tal forma que a hora que eu chegar no ponto A, eu vou chegar aqui com 0 volts. 0 volts. Então é isso que diz a lei, que a soma dos potenciais em um caminho fechado, a soma dos potenciais em um caminho fechado, uma malha fechada, é igual a zero, tá? Então, o livro de Kirchhoff para as tensões diz o seguinte, que o jeito está aqui, ó, exatamente o jeito que está aqui, ó. O somatório, né? Esse aqui é um símbolo matemático, né? Não sei se vocês já viram a matemática, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, tá? Então, está dizendo o seguinte, que a soma das tensões dentro de um caminho fechado é igual a zero. Isso que diz a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Simples, né? Difícil até aí ou não? Estão conseguindo entender? Ah, maravilha, maravilha. A turma é fera. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo já para aplicar isso, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o exemplo aqui, ó. Tá aqui o enunciado. Use a lei de Kirchhoff para determinar a tensão desconhecida para o circuito da figura 5.27. Vamos para a figura 5.27. Aqui, ó. Tá aqui a figurinha.
Figura 5.27. Então, eu quero usar a lei de Kirchhoff, que é a somatória das tensões, né, das quedas de potencial dentro de uma malha fechada é igual a zero. Isso que diz a lei de Kirchhoff para as tensões. Eu quero usar essa lei para descobrir a tensão desconhecida. Quem que é a tensão desconhecida aqui? É esse carinha aqui, ó. O quantos volts o resistor R1 está submetido, né? Qual a queda de potencial em cima do resistor R1? Poderia ser a pergunta também. Eu sei, por exemplo, que no R2 tem uma queda de 4,2 volts, certo? Mas eu não sei qual que é o valor, quanto vale o V1. O que diz a lei de Kirchhoff? Vamos colocar aqui o enunciado aqui, ó. Diz o seguinte, ó, que a somatória, né, dos potenciais dos volts aí dentro de um caminho fechado é igual a zero. Então vamos fazer isso então. Vamos partir de um ponto. Ó, vou chamar, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui de ponto A. Tá? Então eu vou sair do ponto A e vou caminhando até voltar no ponto A. Certo? Então vamos lá, acompanha comigo. Ó. Como é que vai funcionar? Saindo do ponto A. Bom, a hora que eu chegar, então eu vou caminhar aqui, ó, no sentido horário, tá? No sentido horário, nesse sentido aqui. Poderia caminhar no sentido anti-horário? Poderia, tá? Como é um circuito com a malha fechada, a gente sabe que, por exemplo, que a corrente que circula aqui, ó, a corrente que está circulando aqui é a mesma, tá? Eu vou chamar essa corrente aqui de I. É a mesma em todos os elementos. Tá? Eu vou chamar essa corrente de I. Beleza, então tem a mesma corrente circulando em todo mundo aqui. Então vamos fazer essa somatória então. Então vamos lá. Partindo de A, eu vou passar por R1. Quando eu passar por R1, eu vou entrar com potencial maior e sair com potencial menor. Então eu vou perder quantos volts? V1. Então menos V1. Tá? Então coloca aqui, ó. Eu vou perder V1. Maravilha. Quando eu chegar no R2, então eu estou continuando, ó. Agora eu cheguei no R2. Eu vou chegar com potencial maior e sair com potencial menor. Então eu vou perder quantos volts? Menos 4,2. Ah, eu vou colocar primeiro, eu vou colocar só as tensões, né? Vou perder aqui, vou chamar aqui de V2. Vou perder o V2, que é a tensão em cima do resistor 2. Aí beleza. Aí eu cheguei agora na fonte E2. Então eu chego com potencial maior e saio com potencial menor. Então eu perdi menos E2. Eu perdi E2 volts. Certo? Aí continua. Beleza? Passa aqui pelo ponto de 0 volts. Aqui, ó. Chego com potencial menor e saio com potencial maior. Opa, então aqui eu estou saindo com potencial maior, então eu estou ganhando. Então mais quem? E1. Então a soma dos potenciais dentro da malha fechada é igual a zero. É isso que diz o enunciado. Certo? Então, ó, repetindo, partindo de A, a hora que eu passei por R1, eu perdi, né? Eu saí com potencial menor, então eu perdi V1. Passei por R2, eu perdi o V2, né, que é a tensão em cima de V2, do R2. Depois, a hora que eu passei por E2, eu perdi o E2. E a hora que eu passei por E1, eu saí ganhando, né? De menos para mais, eu saí ganhando o E1. Agora vamos substituir os valores que a gente conhece aqui. Né? Então vamos lá. Quanto que vale o V1? Não sei. É justamente isso que eu estou querendo saber. Quanto que vale o V2? Ah, o V2 foi dado. O V2 foi dado e vale 4,2 volts. Beleza. Quanto que vale o E2? O E2 foi dado e vale 9 volts. Quanto que vale o E1? O E1 foi dado e vale 16 volts. É igual a zero. Opa, é uma equaçãozinha matemática aqui, sem vergonha, onde só tem uma incógnita. A única incógnita aqui é justamente o V1. Tá? Como é que eu faço para descobrir o V1? É só eu isolar.
Então eu tenho aqui, ó, menos 4,2, menos 9, mais 16, e tenho o V1. Então o que eu posso fazer? Eu posso passar o V1 para o outro lado, ele vai ficar positivo, certo? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr aqui, opa. Vai ficar assim, ó. Quanto que dá? Menos 4,2, menos 9 mais 16. Faça uma conta aí, por favor. 2,8? Maravilha. Então, ó, vou confiar aí na Valéria. Vale 2,8, certo? É igual. Vou passar o V1 para o outro lado. A V1. Maravilha. Então descobrimos aí o valor. Descobrimos aí o valor do V1, né? 2,8 volts. Esse é o valor do V1. Tranquilo, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui era o exemplo 5,8, né? Vou pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Que é para a figura 5,28, né? Então, ó, determine a tensão desconhecida no circuito da figura 5,28. Então, vamos lá na figura 5,28, tá aqui a figura. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí. Então, vamos lá. O que a gente conhece aqui, ó? A gente conhece a queda de potencial, desculpa, a diferença de potencial em cima da fonte E. A gente conhece a queda de potencial em cima de R1, queda de potencial em cima de R2, queda de potencial em cima de R3. A questão aqui é a seguinte, ó. A pergunta é quanto que vale a diferença de potencial entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui? Quantos volts eu tenho entre esses dois pontos? Então, imagina o seguinte, imagina que você vai pegar o multímetro, né? Você vai lá na bancada, você montou esse circuitinho aqui, você pegou a fonte, ajustou ela para 32 volts, aí no positivo da fonte você ligou um resistor, né, R1, depois insere com esse R2, você ligou um resistor R2, insere com o R2 você ligou o R3, tá? E depois ligou lá no negativo da fonte, que é onde está os 0 volts, né? Então, vou voltar a repetir para vocês, ó. Toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui, ó, significa que aqui eu tenho, né, nesse ponto aqui, no ponto de aterramento, né, vou chamar de VT, eu tenho 0 volts, tá? Nesse ponto. 0 volts. Muito bem. Que é o ponto de referência, a gente chama de referência, tá? Muito bem. A gente quer saber quantos volts eu tenho nesse ponto aqui, ó. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a lei de Kirchhoff, né, para saber qual que é a diferença de potencial nesse ponto, tá? Ou a gente pode fazer também o seguinte, ó, a gente pode partir desse ponto que a gente sabe que tem 0 volts, tá? E caminhar usar a lei de Kirchhoff só para descobrir os potenciais dentro do caminho fechado. Só que eu não vou fazer o caminho fechado, eu vou parar nesse ponto, tá? Então, olha só, o que eu posso fazer então? Olha só aqui, ó. Começa aqui, ó. Eu tenho aqui, nesse ponto aqui, eu tenho quantos volts? 0 volts. Aí, vou caminhando, tá? Vou caminhar aqui no sentido horário, certo? Bom, eu passei pela fonte, ó. Eu chego com potencial menor, que era 0 volts, e saio com potencial maior. Então, eu saí com 32 volts. Beleza. Aí, eu vou chegar no R1. Muito bem. Chego com potencial maior, saio com potencial menor. Quantos volts eu perdi ali? 12 volts. Nossa, esse 1 tá horrível. Vamos de novo. 12 volts. Então eu perdi 12 volts. Então menos 12 volts. Opa! Cheguei no ponto que eu queria aqui, ó. No ponto de interesse. Então, vou dar um igual aqui. Vou parar aqui. Então, 32 menos 12
20 volts. Então repare o seguinte, eu estou usando uma parte da lei de Kirchhoff para descobrir o potencial nesse ponto. Vamos fazer ela completa aqui embaixo, ó. Como é que ficaria? 32 menos 12, aí continuando, menos, né? Porque ó, chega com potencial maior, sai com potencial menor. Menos 6 volts, menos 14, é igual a zero. Né? Vamos fazer essa conta aqui? Quanto que dá? 32 menos 12 menos 6 menos 14. Zero. Então verificamos aí a equação, né? A lei de Kirchhoff. Só que ao invés de a gente fazer ela completa assim, o que a gente vai fazer? Só uma parte dela, porque eu estou interessado nesse ponto aqui, ó. Estou interessado nesse ponto. Então, eu vou partir aqui da referência, né, do 0 volts. Eu sei que aqui eu tenho 0 volts, né? 0 volts. Aí eu ganhei 32, né, porque eu cheguei com potencial menor e saí com potencial maior. Ganhei 32, perdi 12, cheguei no ponto que eu queria. Né? Quantos volts eu tenho nesse ponto? Eu tenho 20 volts. Se eu continuasse, se eu voltasse aqui nesse ponto, se eu voltasse no ponto da referência, chegaria em zero. Tranquilo, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Continuando, então nós temos aí esse circuitinho simples e é o mesmo caminho do anterior, tá? Porque a gente quer saber aí quanto que vale o Vx. Muito bem, vamos lá. Vou subir e aumentar um pouquinho aqui para a gente poder resolver. Então, o que a gente vai aplicar? A mesma lógica do anterior, né? A somatória das tensões aí na malha fechada é igual a zero. Então vamos começar aqui, por exemplo, desse pontinho aqui, ó, da referência aqui, ó, tá? Desse pontinho aqui. Então você tem lá, partindo daqui, passou pela fonte, né? Eu cheguei com potencial menor, saí com potencial maior. Então, quer dizer, eu ganhei 60 volts. Aí depois, passei pelo primeiro conjunto aqui. Perdi, ó, cheguei com potencial maior, saí com potencial menor, perdi 40 volts. Depois passa pelo Vx. Chega com potencial maior, sai com potencial menor. Então eu estou perdendo Vx. Eu não sei quantos volts. Depois aqui, ó, chega com potencial menor e sai com potencial maior. Então eu ganhei 30 volts. Então a somatória dos potenciais dentro do caminho fechado que a gente fez aqui no sentido horário, é igual a zero. Tudo bem? Bom, vamos lá. A única incógnita que eu tenho aqui é essa incógnita sem vergonha aqui, que é a Vx. Vamos isolar ela. Passa ela para o segundo membro. Né? Você tem, somando os positivos aqui, você tem 60 mais 30, 90. 90 menos 40, 50. Então, 50 volts. Tá muito fácil, né? Muito bem. Vamos pegar o outro exemplo aqui, ó. Determine a tensão Vx para o circuito da figura 531 e observe que a polaridade de Vx não foi fornecida. Aqui já tem uma pegadinha aí, né? Então, beleza, vamos lá. Se não for fornecida, o que eu vou fazer? Eu vou supor, tá? Vamos supor que ela é positiva em A e negativa em B, tá? Então escolhe um lugar aí para a gente poder começar. Vamos começar na referência aqui, ó, de novo, tá? Aqui embaixo na referência. Então vamos lá, somatória dos potenciais dentro de um caminho fechado é igual a zero, tá? Que é a lei de Kirchhoff. Isso aqui é chamado de lei de Kirchhoff das tensões, LKT, lei de Kirchhoff das tensões. Então vamos lá. Partindo aqui desse ponto, do ponto da referência aqui, ó, vamos lá. Eu chego potencial maior, vou caminhar aqui no sentido horário, tá? Chego potencial maior, sai com potencial menor. Então eu perdi 6 volts.
Depois, chego com potencial maior e saio com potencial menor. Perdi quantos volts? 14. Depois, vamos considerar aqui, ó, que aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Então, vamos considerar assim. Eu chego com potencial maior, saio com potencial menor. Perdi Vx. Eu não sei o valor dele. Aí depois aqui, potencial menor e saio com potencial maior. Então eu ganhei mais 2 volts. É igual a zero. Vx vai ser igual, tá? Bom, menos 18 por quê? Porque eu adotei a polaridade, positivo em A e negativo em B, tá? Então a minha resposta está coerente com o sinal que eu adotei aqui. Tá? Então, se aparecer um problema desse tipo, para vocês resolverem, uma prova, alguma coisa, você tem que adotar. Você vai pegar a figura e vai adotar um sinal. E aí a sua resposta fica coerente. Normalmente, a resposta vem, qual que é o módulo da tensão em Vx? Tá? Para poder ficar independente do sinal. Né? É lógico que se você que nem aqui, ó, do jeito que a gente colocou aqui, ó, a gente está supondo, imagine que eu tenho aqui, ó, um voltímetro, tá? Um voltímetro. Aí eu tenho o terminal aqui, ó. Esse aqui é o terminal positivo do voltímetro, esse aqui é o terminal negativo. Então o que eu fiz? Eu peguei e liguei esse fio aqui e liguei esse fio aqui. E aí qual que foi a indicação do meu voltímetro? Foi de menos 18 volts. Ah, beleza. Se eu tivesse invertido, a polaridade, ele ia indicar 18 volts. Se eu trocar aqui, ó, se eu trocar o positivo com o negativo, né, vamos supor que aqui se aqui fosse o terminal negativo do voltímetro, aqui fosse o terminal positivo, ele ia dar 18 volts. Pessoal, então esse aqui é a lei de Kirchhoff para as tensões, tá?